Bom, pessoal, vamos dar continuidade, à nossa disciplina. Agora vamos falar sobre a adolescência, a puberdade e a adolescência. Bom, a adolescência, ela se caracteriza, por alterações biológicas, psicológicas, sociais, culturais, e ela pode ter uma duração variada, Algumas literaturas trazem que a adolescência vai até aos 18 anos de idade, outras até os 21, e literaturas mais recentes traz até que a adolescência vai dos 12 anos aos 25 anos de idade. E isso também vai variar, vai depender do indivíduo. As modificações que ocorrem com o adolescente, elas se dão em todos os órgãos, em todas as estruturas do corpo, e tudo isso devido à ação de hormônios que estão ali atuando para que essas modificações, essas mudanças aconteçam, Geralmente, a adolescência ela acontece junto com outro fenômeno que nós conhecemos como puberdade, A puberdade ela se caracteriza por mudanças físicas, enquanto a adolescência se caracteriza por mudanças sociais, emocionais, psicológicas, Essas mudanças sociais, emocionais, psicológicas, elas estão principalmente ligadas, por uma nova forma que esse indivíduo passa a ver o mundo, Ele deixa de ver o mundo com os olhos de uma criança e começa a ver o mundo de uma forma mais diferente, com mais autonomia, com mais independência. Muda também, nessa fase, todas as responsabilidades, as preocupações, os interesses com relação à atividade prazerosa não são os mesmos de quando eles eram crianças. Então, um adolescente ele não gosta mais de brincar de carrinho, de brincar de esconde-esconde, pega-pega com as crianças, Ele já tem outros interesses, já tem umas atividades prazerosas diferentes de quando ele era criança. Durante esse período, os jovens eles estão em busca da identidade, que é formada, essa identidade ela é formada através da interação do mundo interior com o mundo exterior, ou seja, o que ele vive por dentro, como ele convive com as pessoas ao seu redor. E isso pode levar a um sentimento de perda devido à passagem da fase infantil para uma fase adulta, a procura de autonomia, de autoafirmação, eles evoluem sexualmente, reivindicam seu espaço na sociedade, tendendo a se reunir-se em grupos que estão, a tribo que cada um se conecta com suas ideias, seus ideais, estão sujeitos a constantes mudanças de comportamento, por isso necessitam de diálogo e de apoio. Então, os adolescentes, eles estão crescendo, Todo mundo já foi adolescente, todo mundo já passou por essa fase de estar se descobrindo no mundo, essa passagem essa desligamento da fase infantil, de ser criança, para uma fase adulta. Em muitos casos, muitos adolescentes eles já começam a trabalhar nessa fase, então aqui, eles tendem, por conta dos hormônios, até a ter uma constante mudança de comportamento. Por isso que muitas vezes a gente chama os adolescentes de aborrecentes, porque eles estão, sempre com essas mudanças de humor. Mas, na verdade, eles precisam de diálogo, de conversa, de apoio nessa fase da vida que todo mundo passa. Para uma avaliação do crescimento do adolescente, o Ministério da Saúde ele determina que se faça um acompanhamento da altura e da idade através da curva de crescimento, tanto para o sexo feminino quanto para o sexo masculino. Essa curva ela é adotada na forma de gráfico e cabe à equipe de saúde anotar esses dados. A enfermagem, a equipe médica, a toda a equipe de saúde que acompanha esse adolescente. E é por meio dessa curva que nós também podemos ter informações sobre o estado nutricional nessa faixa etária,
avaliamos dados acentuados em relação a estados de desnutrição ou de obesidade, por exemplo. Né? Muitos adolescentes estão obesos hoje em dia, né? Muito fast food, é pouca atividade física, né? E muitas vezes relacionada à desnutrição, por exemplo, em busca do corpo perfeito, né? Muitas meninas ficam anorexas, né? Bulêmicas, praticantes da bulimia, da anorexia, e isso nós precisamos estar acompanhando nessa fase da adolescência. Ainda é importante também avaliar outros, né, caracteres sexuais, como o crescimento das gônadas, né, o crescimento do pênis, o crescimento, a primeira menstruação, né, que nós chamamos de menarca, o desenvolvimento das mamas, que nós chamamos de telarca, e o aparecimento dos pelos pubianos, que nós chamamos de pubarca, né? Então, é muito importante a gente avaliar, né, o crescimento das gônadas, que são o aparelho, né, sexual, tanto feminino quanto masculino. Considera-se, né, que o adolescente ele apresenta uma puberdade normal quando nas meninas há o surgimento do broto mamário e dos pelos pubianos entre os 8 e os 13 anos de idade. Isso é uma puberdade normal. Já os meninos, né, quando há o aumento do volume dos testículos e o aparecimento dos pelos pubianos entre os 9 e os 14 anos de idade. Dentre os problemas que a gente encontra na adolescência, né, a gente fala da puberdade precoce, né, ou seja, aquela puberdade que aconteceu antes da hora, né, quando as características sexuais que nós citamos, né, o desenvolvimento da mama, o desenvolvimento das gônadas, eles surgem antes dos 8 anos de idade. Né? Então aí a gente considera como um problema na adolescência. Pode também haver, né, a puberdade retardada, ou seja, quando o adolescente ainda não apresenta nenhuma característica sexual desenvolvida, mesmo depois dele completar, por exemplo, 14 anos de idade. Então, tanto a puberdade precoce como a puberdade retardada, ela vai ser, né, um problema que nós vamos encontrar na adolescência e nós precisamos acompanhar, investigar, né, diagnosticar. Quando há evidências de desenvolvimento físico anormal, baixa estatura, aquisição de massa muscular, demora ou precocidade no aparecimento dos caracteres sexuais, nós, como profissionais de enfermagem, como profissionais da saúde, devemos agendar as sessões de acompanhamento do adolescente em intervalos regulares, não superiores a 6 meses. Então, o adolescente ele também precisa ser acompanhado pela equipe de saúde. É difícil? É difícil fazer com que os adolescentes vá a um posto de saúde, mas nós precisamos ir até eles quando eles não venham até nós. Tá? Outro aspecto importante, né, a ser observado na adolescência é o desenvolvimento psicológico. Né? Todos sabem que nessa fase é um momento difícil na vida do indivíduo e da sua família. O adolescente ele começa a querer expressar opinião, pensamentos próprios, o que muitas vezes, né, pode levar a brigas, a revolta, a inconformismo. Cabe à família proporcionar um convívio saudável, né, através do diálogo. Então, pessoal, quando a gente detecta, por exemplo, alguma alteração no comportamento desse adolescente, né, se ele tem uma conduta agressiva, se ele se isola muito, se ele se desinteressa e, consequentemente, por conta desse desinteresse, ele abandona a escola, dificuldade no convívio da família, no relacionamento pessoal, nós devemos encaminhá-lo para um atendimento no setor de saúde mental, né? É normal que os adolescentes eles se revoltem, né? Que eles tenham esse ato rebelde. Tem uma taxa de normalidade, nós podemos falar assim, né? Porque é quando a gente está se adaptando. Mas quando isso passa, digamos, do normal, né? Ele começa
a brigar muito, a se isolar, a ter uma conduta muito agressiva, nós precisamos investigar isso, né, encaminhar para o setor de saúde mental para poder ali, junto com um psicólogo, um psiquiatra, um terapeuta ocupacional, né, a gente saber o que está acontecendo com esse adolescente. O término da adolescência, né, ele acontece de maneira distinta para cada pessoa, por isso que é difícil precisar a época. Então, por isso que cada literatura vai trazer, né, que a adolescência ela começa dos 12 anos completos até os 18, até os 21, até os 25 anos de idade. A mais recente que eu encontrei foi isso, né, que a adolescência ela vai até os 25 anos de idade. Alguns fatores, né, como sinais de maturidade, desenvolvimento sexual, estrutura familiar, são indicadores e determinantes nesse processo. Então, e maturidade, né, quando a gente fala em determinantes sinais de maturidade, muitas vezes a maturidade ela não está ligada à faixa etária, né? Nós podemos ver muito aí indivíduos de 30 anos, de 40 anos, com uma mentalidade muito pequena, com a maturidade de uma criança de 10 anos de idade, né? E às vezes a gente encontra meninos e meninas de 15, 14 anos de idade com uma maturidade muito, né, melhor, digamos assim, muito mais desenvolvida do que os outros. Mas isso é por conta do quê? De uma estrutura familiar, do meio onde ela convive. O mais importante que nós devemos fazer é lidar com a adolescência com amor, com tranquilidade, né? Os pais eles podem ficar inseguros porque eles acreditam que os filhos estão se afastando deles, mas na verdade eles estão se diferenciando, né? Mas continuam amando os pais, eles estão se conhecendo. Com essa insegurança, os pais acabam, né, se afastando dos filhos e aí o processo fica mais difícil, fica mais doloroso. Então, nós, né, precisamos estar ali sempre nesse meio, fazendo esse intermédio entre pais e adolescentes. Não podemos esquecer, né, que os pais eles têm suas dúvidas, em alguns momentos será difícil lidar com os adolescentes, eles devem ser pacientes, carinhosos, amorosos, eles estão aprendendo a viver, né? Os adolescentes estão aprendendo a viver, então todo mundo passou por essa fase de adolescência, todo mundo já foi rebelde um dia, né? Todo mundo já teve esse pequeno, esse pequeno, essa pequena descoberta na vida. Então, cabe a nós, como profissionais, né, entender que isso é uma fase da vida de um indivíduo e orientar os pais quanto a isso. Então, né, quanto à sexualidade, né, existem as modificações corporais, né, o aparecimento dos pelos pubianos, axilares, o aumento da força muscular, a distribuição da gordura, a mudança da voz, o desenvolvimento dos seios, do pênis, a primeira menstruação, a primeira ejaculação, a primeira masturbação, são os elementos, né, que exteriorizam as mudanças internas com seus reflexos sobre a vida afetiva, emocional dos adolescentes, né? Ou seja, o corpo ele permite que o adolescente visualize, perceba as mudanças psicológicas que também estão ocorrendo, né? Então, essas aqui são as modificações corporais, né, que acomete os meninos, né? Nós temos o primeiro estágio, que é a pré-pubere, né, que é infantil. No estágio 2, há um aumento do escroto, dos testículos, sem o aumento do pênis, a pele da bolsa escrotal fica fina e rosada. E ali, né, para início da adolescência, começa o aumento do pênis em comprimento, continua o aumento de testículos e do escroto, né? Assim como na mulher, né? Na mulher, nas mamas, somente a elevação da papila, depois começa o broto mamário, aí começa a projetar a areola da papila, né? Até começar a formar uma
saliência, né, que é a mama. Assim como também, né, em relação à vagina da mulher. A sexualidade, né, ela normalmente manifesta-se antes da adolescência, né, por meio da masturbação, que é muitas vezes praticada por meninos, por meninas. Na adolescência, né, há uma evolução sexual, quando o conhecimento e o desenvolvimento do aparelho genital vai estimular a prática do sexo e leva à escolha de um parceiro, né? Então, antes, né, da adolescência, a sexualidade ela normalmente se manifesta, né, ali. Por quê? Porque os meninos já começam a perceber, né, que e as meninas também, né, que eles podem se tocar e nesse se tocar eles podem sentir prazer. E nisso, né, estimula a prática do sexo. E nisso de estimular a prática do sexo, e isso vai depender da condição sexual, né, para escolher o parceiro ou a parceira. Isso de início, né, vai ser de forma tímida, superficial, mas aos poucos vai progredindo, né, no sentido de ter maior intensidade, mais intimidade e tornar o adolescente sexualmente ativo. A educação sexual, né, a gente fala que ela deve, toda educação, né, não só sexual, mas toda educação ela deve começar, né, ser iniciada em casa, na família e na escola, né, desde o ensino fundamental e reforçada nos períodos posteriores, principalmente na adolescência. Deve ser dada uma ênfase aos cuidados com a higiene do corpo, ao comportamento sexualmente responsável, né, sabendo que fazendo o sexo, né, sem proteção pode vir não só, né, a engravidar, né, como também a adquirir doenças sexualmente transmissíveis, né. Existe o fator religioso também, né, do sexo antes do casamento, de manter uma vida casta, né, até encontrar o parceiro ou a parceira ideal. Além, né, disso, na educação sexual também deve-se abordar outros pontos, né, às vezes muito polêmicos, como a masturbação, que para muitos, né, é considerado uma coisa normal e para outros é considerado uma coisa anormal, né? O namoro, o aborto, que é bem polêmico, né? Há caso de ser contra ou a favor do aborto. A homossexualidade, que também é um assunto muito polêmico, onde as pessoas não conhecem ou desconhecem, né, e tem o preconceito em relação às pessoas que têm a condição homossexual. A heterossexualidade, né, a homossexualidade é duas pessoas do mesmo sexo que se interessam, né? A heterossexualidade é uma pessoa de sexo oposto, né? Um homem e uma mulher. E a atitude pornográfica, né? Nessa fase que os meninos, as meninas começam a ver sites pornográficos, revistas pornográficas, e a gente tenta, né, por aí, educá-los de alguma forma. A iniciação, né, sexual precoce, ela tem sido um motivo de muita preocupação na família e também na área da saúde, né, porque como muitas vezes, né, esses adolescentes, por mais que principalmente hoje em dia, com acesso à internet, né, orientação e informação é o que mais tem, mas muitas vezes há uma falta de orientação, né, segura, principalmente por parte dos pais, né, dos responsáveis dos adolescentes, tanto na educação em casa como na educação na escola. Então, por conta disso, né, tem havido muitas consequências, tanto físicas quanto psíquicas, né? O número de crescentes casos de gravidez indesejada na adolescência, promiscuidade sexual,
né? Meninos e meninas que se prostituam, que fazem programas, e também, né, infelizmente, ao aborto, que é bem polêmico e bem triste. A equipe de enfermagem, ela deve promover, né, orientações para uma prática de saúde na comunidade, praticando educação para a saúde na visita domiciliar, ensinando, né, essas crianças, esses adolescentes nas escolas, nas instituições, colaborar na mudança dos hábitos que prejudicam a saúde, estimular que esses adolescentes se autocuidem, né, que é o profissional de saúde que é um educador, que vai facilitar, é ele que sabe, né, ali o que acontece na vida, né, na saúde daquela pessoa. Então, o profissional de saúde, né, como educador, ele deve ser um facilitador, um ouvinte, que leva em conta o saber do adolescente, adota uma postura compreensiva, crítica, para buscar, assim, né, solucionar os problemas que aquele adolescente trouxe, os problemas, né, em conjunto com todos que estão envolvidos. Deve ser dadas, né, orientações em relação aos cuidados com o corpo, em relação aos cuidados com a mente, informações sobre as transformações corporais, né, o que acontece com o corpo durante a, a adolescência, o que é normal, o que não é normal, sobre a sexualidade, a nutrição adequada, sono, repouso, cuidados com o recém-nascido, né? No caso, por exemplo, de mães, né? De adolescentes. É preciso que o adolescente aceite a maternidade, né? No caso de uma mãe adolescente, como um processo que pode ser saudável, conscientizar ela do papel de mãe, facilitar, né, essa nova adaptação a essa situação, oferecer suporte, recuperação da autoestima. Então é muito importante. Por que nós devemos trabalhar, né, educação sexual na escola? Justamente por isso, né? Para mostrar para as crianças, para os adolescentes, que tudo que está acontecendo no corpo deles é de uma forma normal, né? Na apostila de vocês trazem que muitos pesquisadores já concluíram que meninas e meninos que são bem informados, eles costumam iniciar a vida sexual mais tarde, com maior responsabilidade, o que é que a gente considera normal, né? Não é normal que uma criança de 12 anos mantenha relação sexual. Não é normal, né? Não é nessa fase, não é esse momento que foi feito para isso, né? Muitas famílias não conversam sobre sexo com seus filhos, né? Por conta do tabu, então esses meninos, essas meninas vão encontrar informações erradas de outras formas. Crianças e adolescentes, né, conversam sobre sexo com os amigos e amigas e pode estar recebendo informações incompletas, erradas, preconceituosas. Todo dia a televisão mostra inúmeras cenas de sexo, de relacionamento entre mulheres e homens, entre homens e homens, entre mulheres e mulheres, né, como sempre de uma forma natural e saudável. O grande número de meninas que engravidam e os meninos costumam pensar em anticoncepção, né? Ou em aborto. Então é necessário falar sobre a saúde sexual na escola, né? É necessário porque vai se prevenir contra a contaminação, né, de todas aquelas doenças sexualmente transmissíveis, principalmente da mais perigosa, né, que é o vírus do HIV, porque o sexo ele faz parte da vida de todo mundo. Então nós precisamos aprender a ensinar nossas alunas, né, nossos alunos, a discernir o que é real, o que é crendice, o que é preconceito. Então por isso que é importante, né, trabalhar a educação sexual na escola, para que, por exemplo, né, no caso de um abuso sexual, de uma violência sexual, essa criança, esse adolescente saber diferenciar o que é um toque
de amor, de afeto, de carinho, de um toque de abuso sexual. Então é muito importante a gente trabalhar na educação sexual na escola. Bom, pessoal, é isso. A gente se vê na próxima aula.